Switcher, para quem não sabe, é aquela sala de comando onde o jornal é colocado no ar. Então, tem um diretor de TV, tem um cara de áudio, tem um cara que coloca ali o GC, né, que aparece embaixo na tela, os caracteres. E o Rafa, hoje, é editor-chefe, que é a pessoa que decide o que entra, o que não entra, qual a ordem das matérias no jornal. Mas até então ele era estagiário. E ele, mesmo assim, passava um tempo do estágio ali dentro do Switch. Você tem, junto com o editor-chefe, você tem um cara que ajuda o editor-chefe, que é o coordenador do switcher, né? Então, enquanto o editor-chefe está mais preocupado com questões editoriais, com audiência, em dirigir o apresentador, o coordenador está mais preocupado em fazer a ponte entre a área editorial e a área técnica, certo? E também ver os links que vão entrar, essas coisas. Isso, o coordenador, então, ele tá lá, tem tal matéria, ele tá de olho, essa matéria chegou, essa matéria não chegou. Eu preciso avisar a programa. Aí tem o master, que é quem coloca o programa no ar, entendeu? Então você faz o switch lá, né? Dezenas de câmeras e dezenas você tem dezenas de telas, assim, no switch, você tem que estar atento a todas elas, assim, tudo tá acontecendo alguma coisa. Ainda ver o que tá rolando na concorrência também, né? E ver o que tá rolando na concorrência, isso exatamente. É importante. E aí o que você tá cortando com o diretor de TV lá, que é aquele cara que fica naquela mesa gigante, parece uma nave, o que ele vai colocando no ar, vai estar indo pro master, que vai estar retransmitindo o sinal por satélite para todo o Brasil e tudo mais. E o coordenador, ele pega, então esse cara, então você tem o jornal, você tem um tempo para fazer o jornal, então ele tem que ser cravado, porque às vezes o teu jornal é só para sua cidade, é só para São Paulo. Tem virada, né, às de vezes nacional. É só pro Brasil, às vezes ele começa híbrido, nacional e depois fica só local. Então o coordenador, ele cuida disso, é coisa de tempo e tudo mais, tal. E num jornal ao vivo cuidar do tempo, você não as coisas estão ficando prontas em cima da hora. Em cima da hora. É um desafio, gente. Aí você tem que ter a matemática na sua cabeça para poder fechar a conta ali. Sim. E você tem o espelho do jornal, que é como se fosse uma planilha, assim, Sim. sabe? E é um sistema feito para isso. E você coloca os tempos. Aí os editores, você coloca 2 minutos. Aí o editor entrega a matéria com 3 minutos. Aí o outro que era para entregar com 3, entrega com 1. E aí vira que vai ficando... É um desafio. É um desafio. Organizar tudo em cima da hora. Eu acho que tem que lidar com uma pressão do caramba também, né? Tem. Pra pessoa conseguir ser, por exemplo, tô assistindo aqui podcast, gostei do comentário, do conteúdo, um dia quero ser editor-chefe. Qual é a principal característica que a pessoa precisa ter? A principal característica, uma só? Pode ser mais de uma, mas assim, algumas então que ela precisa ter. Eu acho que é saber fazer muita coisa ao mesmo tempo. E lidar com pressão, né? E lidar com pressão. É saber lidar com pressão e fazer N coisas ao mesmo tempo. Porque o editor-chefe, ele vai cuidar. Então você vai ter lá. Eu faço jornais assim de 3 horas de duração. Então você vai lidar com o apresentador. Você tem que dirigir o apresentador. Tem que falar pra ele, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui. Inclusive, ele já me dirigiu algumas vezes, tá, gente? Mas era tranquilo, dirigir. Mas tem alguns aí que a gente não vai citar o nome. Fala que eu era estrela, fala. Não. Então você tem o apresentador, você tem o espelho do jornal. Então você tem o espelho do jornal, você vai assim. Você vai escolher a ordem que as matérias vão entrar no jornal. Só que você começa a montar isso 3 horas antes do jornal entrar no ar, certo? As matérias começam a ficar prontas 10 minutos antes do jornal começar. E às vezes aquela que você tá contando aqui não tá pronta. Vixe. E aí você tem que pegar uma lá de baixo e pôr pra cá e descer aquela. É uma ginástica. Uma treta. Não, e sem falar também, gente, que assim, o negócio, quando tá no ar, é um espelho volátil, assim, é um espelho que vai mudando. Então, você pensa numa estratégia de audiência, de não sei o quê. Chega lá, a estratégia vai por água abaixo. É tipo isso, né? É o que tem. Depende do dia, né? Tem dia que você consegue fazer, ou todo dia, não dá. A maior parte do dia você não consegue fazer estratégia. Você monta a tua estratégia lá, você tem aquela tua estratégia, aquele espelho mais ou menos que você monta mais ou menos do mesmo jeito, porque você se acha melhor. Então você já sabe o que funciona em tal horário. Então, voltando assim, né, pro trabalho do editor-chefe, além de você montar isso, daí você vai montar a ordem do jornal seguindo, assim, a tua concorrência, certo? Então eu vou montar uma estratégia. Então, minha concorrente tem um break, sei lá, meu jornal entra às 5 horas da manhã. Minha concorrente tem um break às 5:30 da manhã. Então o que eu vou fazer? Falei, cara, aí depende, aí cada jornal, às vezes é melhor eu pagar o break antes dela, tá? São coisas que você vai sentindo conforme você vai fazendo o jornal.
Aí você fala, bom, então eu preciso pagar o break, vou pagar o break antes deles, pra quando eu voltar, eles irem pro break, aí eu vou pôr minha matéria mais forte esse horário, que é a hora que eu vejo na audiência, você tem também audiência em tempo real, que tem uma migração Na hora do do break. público da minha concorrência pra minha TV. Então você tem que pensar nisso. Então você vai montando um jornal de 3 horas, que vai dar aí, sei lá, 150 laudas. Então cada lauda Meu Deus. tem um motivo de estar lá e por quê. Óbvio, durante a produção do jornal, algumas coisas não vão ficando prontas, outras você vai ter que improvisar e tudo mais. Então, às vezes, aquelas 3 horas que você ficou quebrando a cabeça, montando o Você espelho tem que e tudo refazer mais, tudo. você vai ter que refazer na hora. Não, e um parêntese, gente, porque a gente está tão acostumado a falar em termos jornalísticos, mas para quem não está acostumado, a gente precisa desenhar um pouco aqui e explicar o que é cada coisa. O Rafa falou em várias vezes aqui, pagar break. O que significa pagar break, para quem nunca ouviu, é ir para o intervalo comercial, né? Então, na hora do intervalo, o que acontece? Muita gente troca de canal. Sim. E aí tem essa migração de audiência. Então você precisa aproveitar quando a concorrência vai pro intervalo para você roubar a audiência dela E você tá fazendo isso no teu canal e o outro editor-chefe do canal tá fazendo igual também. Exato, Ele vai querer roubar a tua lá. audiência. Então você tem que pensar, pô, pra ele ficar aqui, eu preciso ter uma matéria forte na hora que ele entrar no break, que é na hora do intervalo. É um exemplo. É um exemplo de estratégia. Então toda matéria que entra em determinado momento tem um porquê dela estar entrando naquele determinado momento. E não é uma concorrente só, né? São duas, três. São duas, três. E o que é interessante também a gente abordar aqui é que também a estratégia de audiência é uma coisa muito cheia de camadas, né? Não é, no que determina a audiência hoje, não é só... Mudou muito. Mudou muito. Com a internet, com todo mundo que a gente vive, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil você saber o que dá audiência ou não. Não é verdade? Em qualquer horário. Ou você acha que ainda tem coisas, por exemplo, Jornal Nacional. Todo mundo ainda assiste Jornal Nacional. É um hábito do brasileiro. É um hábito do né? brasileiro. Você acha que ainda a TV é hábito ou tem mudado muito? Porque ainda continua sendo hábito. Tem uma a televisão é um canhão. A internet é um tiro de sniper, né? A nível do anunciante, certo? Então você pega, por mais que se anuncia essa caneca na televisão, então você vai estar atingindo um monte de gente que não quer a caneca. Mas um monte de gente também que quer a caneca e um monte de gente que fala, nossa, eu não precisava de uma caneca, mas eu vou precisar dessa caneca. Isso é um canhão, você atira. A internet, o cara vai te indicar a caneca com o logo bonitinho, do jeito que você gosta, tal, não sei o que, personalizada. E que vai vender também pra bem. você que você vai acabar comprando. Mas a TV aberta ainda tem muita gente, assim, os números são grandes de TV aberta, né? Você fala aí de em Grande São Paulo, o Ibope, acho que hoje são 80 mil aparelhos ligados. Na Grande São Paulo, 1 ponto de Ibope. Então, às vezes você dá, 3 pontos de audiência, uma coisa que acontece, pelo menos no jornal que eu faço. É um número que um número razoável, assim, 3 pontos de audiência. Estamos falando aí de 240 mil aparelhos ligados. Vezes, eles falam de uma média de 4 pessoas, então você vai ter aí quase 1 milhão de pessoas. E se a gente também parar para pensar que a TV Globo já deu 30, né? Já Tá deu, caindo, gente. mas ainda atinge muita gente. Mas a ainda TV atinge aberta. muita gente. Muita gente. Atinge muita E gente. ele falou dessa coisa do editor-chefe fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, mas é engraçado, né, gente? Esses homens no trabalho, eles conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas em casa, a gente põe pra procurar uma coisa. Não, amor, cadê? Não acha, né? Quem não acha as coisas é você.